A gente sabe que a gente vem de um momento muito conturbado, que foi a pandemia. Muitos de nós comerciantes, né, as pessoas da indústria também, a gente sofreu um pouco em relação à questão de vendas, com as restrições, né? Então a gente está nesse período ainda de recuperação. Então, assim, um aumento de ICMS, ele só vem onerar mais, né, as despesas de nós que estamos no comércio. Então, a gente tem esse receio, a gente sabe que a oneração desse imposto, ela pode causar outros problemas, né, como, por exemplo, o desemprego. Se a gente aumenta o ICMS, a gente perde, por exemplo, a compatibilidade com sites, competitividade com nossos estados vizinhos, como a Paraíba, como o Ceará, né? Então, a gente tem essa preocupação, né, nesse sentido, e nós entendemos também, ontem mesmo, o nosso futuro presidente Zé Maria, junto com o presidente atual, o senhor Alfrânio Miranda, estivemos reunidos, todas as CDLs do RN, né, exatamente vendo essas possibilidades, e entendemos que existem outras saídas, né, né, como reposição de valores em relação às secretarias, um melhor investimento em relação às contas públicas, né. Então, a gente entende que existem outras formas de ser feito, e não apenas aumentar imposto. Eu acho que isso é um pensamento um pouco, digamos assim, sinceramente um pouco ultrapassado. Eu acho que já existe forma da gente estar realizando esse ajuste fiscal. De fato, o governo do estado perdeu a arrecadação com essa questão dos combustíveis, isso é fato, só que eu acho que existem outras formas de recomposição. E também, já hoje, em contato com os presidentes, né, da CDL, ficamos sabendo do cancelamento, ou melhor, daquela votação do STF, onde ele manda o governo federal fazer a recomposição de tudo que foi perdido de arrecadação por parte dos estados. Então a gente entende que diante dessa decisão não existe a necessidade de se ter aumento de ICMS. Eu entendo o lado do governo, entendo a posição de alguns deputados, né? Porém, nosso posicionamento como associação de lojistas que a gente, primeiramente, está aqui para poder ajudar a encontrar soluções, mas que o aumento de imposto nós não aceitamos, nós não concordamos, porque entendemos que os prejuízos serão maiores do que soluções. E o que é que vocês têm feito? Vocês têm se articulado com deputados? Vocês pretendem ir à Assembleia Legislativa? A gente tem se articulado com deputados, a gente tem fazendo o jogo de conversar com todos eles, né? Fazendo sessões, conversando através de ligações, né? E pretendemos sim, então estamos vendo se nós vamos ou na segunda ou na terça-feira ir para a Assembleia. Nós já protocolamos um ofício falando do nosso posicionamento, né? E vamos protocolar um novo, já falando dessa decisão do STF, do nosso posicionamento diante disso, né? Então, a gente está fazendo essa mobilização tanto nas CDLs locais, como também a nível estadual, participando de reuniões, conversando com o pessoal do governo, conversando com os deputados, então, e colocando nosso ponto de vista. Então, a gente sabe que é uma pauta muito difícil, né? Mas que ela tem que ser dialogada. Eu acho que esse projeto ele tem que ser mais dialogado com a parte da comunidade como um todo, não só a parte do comércio, mas a parte da indústria também, né, representantes de sociedades civis, para chegar a um denominador comum, né, que de uma forma todo mundo se ajudar e que o governo também possa arcar honrar com seus compromissos, né. Como é que está a receptividade dos deputados com quem vocês têm conversado? Olha, a gente entende, a gente tem conversado, alguns já se colocaram à disposição, inclusive já até externaram suas opiniões, né? Mas a gente sabe que essa parte de negociação tem a parte política, não adianta a gente fugir disso. A gente entende que existe o governo do estado, ele tem a sua base política, né? E por mais que às vezes a gente tente conversar, a gente tenta sim colocar nosso posicionamento, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, inclusive para eles, né? Mas a gente vem seguindo o nosso trabalho, que é exatamente nesse sentido de posicionamento, né? E colocando para a sociedade dizendo que a gente não concorda.
A gente está sim à disposição do governo do estado, da Assembleia Legislativa, para encontrar novas soluções, né? Mas que não seja o aumento do imposto, porque eu acho que nem a população merece, nem a gente também, que é a parte que gera imposto, que é a parte que gera emprego, a parte que sustenta a economia, tanto no nosso estado como no Brasil como um todo, né, para a gente, digamos assim, entre aspas, arcar com essa conta, né? Qual era o percentual e foi aumentado para quanto aqui no estado? Hoje o percentual de imposto de ICMS é 18%, então a proposta é que se aumente para 20%. Inicialmente, pelo que chegou até nós, esse percentual seria num período de 2 anos, né? A proposta do governo seria o percentual de 20% durante 2 anos e que eles iam exonerar, diminuir um pouco o imposto de alguns itens da cesta básica, né? Inicialmente seriam 5 itens, depois aumentou para 8 itens. Assim chegou a informação para a gente. Então essa seria a proposta. A gente pensa se 2% é pouco, mas não é. 2% é muito, né, para as empresas, né? Então a gente entende, como eu falei, o nosso posicionamento é que existem outras alternativas, né? E no caso que você já defende é que permaneça com 18%? Permaneça do jeito que está, com 18%, né? E que se pense de outra forma que que o governo possa alcançar o equilíbrio fiscal. Como eu disse, nós entendemos a dificuldade da questão da redução. A gente sabe que o governo ele exerce uma função muito importante, por exemplo, com os salários dos funcionários públicos, né, na questão dos investimentos na infraestrutura, mas que existem outras possibilidades de se chegar a essa finalidade.